Saudações dermatológicas. Meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, sou coordenador das pós-graduações do CBMS em dermatologia. Bom, hoje daremos continuidade ao nosso curso de hanseníase e leishmaniose, nosso curso CBMS. E estamos na nossa 8ª aula. Hoje nós faremos uma revisão baseado em um documento de julho de 2022. Esse documento, que é do Ministério da Saúde, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. É possível que tenha havido modificação nos termos da Secretaria, pela mudança de governo federal, mas é a portaria SC-TIE-MS, número 67, de 7 de julho de 2022. Então, hoje nós faremos uma leitura sobre o documento e discutiremos passo a passo. Isso vai funcionar como uma excelente revisão. Possivelmente nós teremos aí mais de uma aula para fazer essa leitura como discussão. Então vamos à leitura do documento. Então, documento do Ministério da Saúde, a portaria SC-TIE-MS, número 67, de 7 de julho de 2022. Que diz o seguinte: torna pública a decisão de aprovar no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da hanseníase. Então vejam que é um documento de suma importância ao diagnóstico e ao tratamento da hanseníase. Então, a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos artigos 20, 22 e 23 do Decreto número 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve: artigo 1. Fica aprovado no âmbito do Sistema Único de Saúde o protocolo clínico de diretrizes clínico e diretrizes terapêuticas da hanseníase. Artigo 2. O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde, CONITEC, estará disponível no endereço eletrônico. E aqui consta o endereço eletrônico, inclusive no artigo é um hiperlink. Artigo 3. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. E aqui a pessoa que assina. Então vamos então ao protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da hanseníase. E vamos fazendo a discussão em seu ponto a ponto. Então começa pela introdução, onde diz que a hanseníase é uma doença infecciosa
de evolução crônica, é uma doença curável, isso é muito importante nos termos de nossa discussão da hanseníase, é uma patologia perfeitamente tratável e curável. Ainda permanece endêmica em várias regiões do mundo. O Brasil é uma dessas regiões, principalmente Índia, Brasil e Indonésia. Está associada à pobreza, e aqui vai uma crítica construtiva. Possivelmente nós não tivemos ainda um avanço mais significativo do que o que nós já tivemos, e estou dizendo que nós já tivemos grandes avanços em relação à hanseníase, mas nós não tivemos possivelmente uma cura da hanseníase até hoje, exatamente porque é uma doença que atinge pobres. É uma doença que, em não atingindo, em sua maioria, pessoas de um alto poder aquisitivo, deixam patente uma certa desorientação de grupos de pesquisa, de empresas de produção de medicamentos, de produção de vacinas, deixam essas empresas afastadas da possibilidade de um interesse maior para a cura, para desenvolver um tratamento que seja mais rápido, mais acessível e que a hanseníase possa ser bloqueada de uma forma muito mais importante, de uma forma muito mais abrangente do que a que a gente tem hoje. E já temos muito hoje. Lembrando que a hanseníase, embora esteja muito mais relacionada à pobreza, ela é uma doença que escolhe os seus doentes. É uma doença que tem um potencial hereditário e imunológico de grande importância. Então, ele está associado à pobreza e ao acesso precário à moradia. A gente sabe que quanto mais existe confinamento, quanto mais existe aproximação, produzindo um contato íntimo e prolongado das pessoas, maior é o risco da transmissão aos pacientes susceptíveis, ou seja, aos pacientes que, em sua maioria, vão recepcionar e vão contrair a doença hansênica. Então, como a pobreza ela vai impulsionar o contágio, ela vai impulsionar a doença através de moradias precárias, de alimentação precária, de cuidados à saúde que deixam a desejar e, claro, educação. Com educação se previne. No Brasil ainda é considerada um importante desafio em saúde pública. Durante a pandemia do coronavírus, nós tivemos um pior momento para a hanseníase. Então, o diagnóstico cai, não que os casos tenham caído, mas porque as pessoas passaram a se preocupar muito mais com a pandemia e deixaram a hanseníase de mão, em grande monta. Então, ainda é um desafio em saúde pública, é considerada como uma das doenças mais antigas da humanidade. Sugere-se que a hanseníase teve origem como doença humana na África Ocidental há cerca de 100 mil anos, espalhando-se pelo mundo por meio de pessoas que migravam em rotas comerciais e também por meio do colonialismo. Então, a hanseníase é inclusive citada em textos bíblicos, onde na realidade não temos a certeza se aquela lepra
como anteriormente era designada, é a mesma doença rancênica que temos hoje. Não temos essa certeza histórica, mas temos sim um direcionamento de que possa ter sido e já vem sendo há centenas de anos divulgada em dados históricos. Então é causada pelo Mycobacterium leprae, que é um bacilo álcool ácido resistente. E aí nós vamos nos remeter à questão da pigmentação obtida após a coloração e descoloração na avaliação da baciloscopia. Então, é um bacilo álcool ácido resistente, já que fazemos a inclusão nessa forma de corar de momentos com álcool, incluímos o álcool para fazer a lavagem e essas bactérias elas terminam por reter a pigmentação vermelha. Isso a gente fez uma discussão interessante na histopatologia e na baciloscopia, explicando o que significa o bacilo ser álcool ácido resistente e a sua relação com a coloração após o exame de baciloscopia. É uma bactéria de multiplicação muito lenta e não cultivável. Então, isso dificulta por demais processos de pesquisa com a bactéria, processos que tensionariam trazer uma forma de desenvolver tratamentos, por exemplo. Então, apesar de inúmeras tentativas realizadas desde a sua descoberta até o momento atual, não se consegue cultivar in vitro, né? Os cultivos acontecem em tecidos vivos. Esse fato dificulta o desenvolvimento de estudos que possam ampliar o conhecimento científico sobre a composição, metabolismo e genética do bacilo. Embora uma segunda espécie de micobactéria tenha sido mais recentemente reconhecida como agente etiológico da hanseníase, o Mycobacterium lepromatosis, os estudos ainda são escassos com relação à possível variabilidade clínica e à sua distribuição geográfica, sendo necessárias investigações adicionais que tragam informações sobre a real proporção desse patógeno entre os casos de hanseníase no Brasil. Então, até se prove em contrário, o Mycobacterium leprae é o agente causador da hanseníase no Brasil. É o agente que tem importância em termos epidemiológicos. Desse modo, o presente protocolo designará apenas o Mycobacterium leprae sempre que se referir ao agente causador da hanseníase. A alternativa alternativamente será usado o termo bacilo de Hansen. Então, a principal fonte de infecção pelo bacilo são indivíduos acometidos pela hanseníase não tratados e com alta carga bacilar. Então, a transmissão ela está alocada em pacientes multibacilares não tratados. Sabemos que com a primeira dose da rifampicina, a hanseníase praticamente se torna não transmissível com a primeira dose da rifampicina.
Então, temos que a infecção ela é transmitida, o elo de ligação do bacilo acontece quando se tem um paciente susceptível, ou seja, um paciente familiar, um paciente com a carga genética muito próxima ao do paciente com a doença. Então, esse paciente doente de hanseníase, ele, para transmitir, precisa ser multibacilar, ou seja, com alta carga de bacilos. Aquele paciente que a gente discutiu que está muito mais afeito à via TH2. Então, esse paciente elimina o bacilo Mycobacterium leprae pelas vias aéreas superiores. Acredita-se que essa também seja a porta de entrada do bacilo no organismo. Então, a crença é que o paciente multibacilar libera a micobactéria pelas vias aéreas superiores e o indivíduo susceptível ele tem o contato e a porta de entrada também acontece pelas vias aéreas superiores. E que a via hematogênica seja o principal mecanismo de disseminação do mesmo para a pele. Então ele entra pela via aérea superior e ele se dissemina a partir da via hematogênica para a pele, para mucosas, para nervos e, na realidade, para todos os tecidos. A transmissão ocorre pelo contato direto pessoa a pessoa. Isso é importante. Então, a questão de fomites, a questão de contaminação de objetos, aqui na hanseníase não tem grande importância. O contato direto é o que é cobrado para a transmissão. E é facilitada pelo convívio de doentes, aqui doentes multibacilares, não tratado com os indivíduos susceptíveis. Por isso nós dizemos que a hanseníase não é para todos. A hanseníase é para quem pode ter hanseníase. A hanseníase é para indivíduos susceptíveis, indivíduos geneticamente susceptíveis à infecção. Não se conhece precisamente o período de incubação da doença, mas estima-se que dure, em média, período de incubação, 5 anos, havendo relatos de casos em que os sintomas apareceram após 1 ano do contato suspeito e outros em que a incubação demorou até 20 anos ou mais. Então fica realmente difícil de trabalhar uma doença de período de incubação tão vasto. Então, inclusive, o seu diagnóstico termina por ser facilitado pela questão epidemiológica. Mas imaginemos o indivíduo que contrai o bacilo, ele tem a infecção e ele desenvolve a doença ou os sintomas dessa doença 20 anos após. O Mycobacterium leprae afeta primariamente os nervos periféricos e a pele, podendo acometer também mucosa do trato respiratório superior, de onde parte a transmissão, olhos, linfonodos, testículos e órgãos internos, de acordo com o grau de resistência imune do indivíduo infectado. E aí lembrar que nós fizemos uma discussão
sobre as formas de reagir. TH1 e TH2, TH17 principalmente. Então fizemos uma discussão mostrando como os indivíduos se defendem da infecção pelo Mycobacterium leprae. A doença cursa com neuropatia em graus variados, podendo causar incapacidades físicas e perda funcional. E aqui um dos grandes problemas são as sequelas providenciadas pela hanseníase. Sequelas oftalmológicas e sequelas dos músculos dos membros superiores e dos membros inferiores, principalmente pés e mãos. Então, especialmente nas mãos, nos pés e nos olhos, que podem ser muito grave em casos com diagnóstico tardio. Então, nós temos que lutar, no caso da hanseníase, para que o diagnóstico ele seja um diagnóstico rápido, para que as sequelas da hanseníase possam ser afastadas, possam ser rechaçadas. Além do tratamento tardio, o sexo masculino, altas cargas bacilares e o desenvolvimento de reações hansênicas são fatores de risco para o desenvolvimento de incapacidades físicas em indivíduos acometidos pela hanseníase. Então, lembrar também da nossa discussão realizada sobre as reações hansênicas, reações tipo 1, reações tipo 2. Então, aqui os autores do documento, eles relembram a partir de avaliação da base científica sobre a hanseníase, que essas sequelas elas estão mais relacionadas ao diagnóstico tardio, que providencia um tratamento tardio, tratamos quando diagnosticamos, o sexo masculino, os pacientes multibacilares e o desenvolvimento das reações hansênicas. Então, são fatores de risco para o desenvolvimento dessas incapacidades físicas em indivíduos acometidos pela hanseníase. Então, o diagnóstico precoce é essencial para o tratamento precoce. Então, o diagnóstico precoce, o tratamento oportuno precoce da hanseníase são dificultados pelo estigma e discriminação associados ao medo e à falta de conhecimento sobre a doença. Ainda hoje, nós contamos com um preconceito em relação à patologia. Ainda hoje, nós observamos que médicos e até mesmo médicos dermatologistas não têm bases científicas apuradas sobre a hanseníase. E isso gera preconceito. A população em geral desconhece a doença. Houve uma mudança, inclusive, do seu nome de lepra para hanseníase para o afastamento da discriminação e dos estigmas ligados à doença, os estigmas ligados aos leprosos da Bíblia, os estigmas relacionados aos leprosários que afastavam as pessoas do convívio social. Então, esse estigma e a discriminação estão associados ao medo e à falta de conhecimento. E o medo é gerado pela falta de conhecimento. Vamos relembrar o medo que foi gerado pela pandemia de Covid-19, pela falta de conhecimento.
um medo exagerado que foi impulsionado pela mídia mundial e que veio a atrapalhar o tratamento precoce também no caso do Covid. Então, além da qualificação inadequada de grande parte dos profissionais de saúde. Então, qualificação inadequada em relação à hanseníase. O que estamos fazendo aqui, fazendo a leitura deste documento, é melhorando a qualificação dos nossos profissionais de saúde dentro deste curso CBMS em hanseníase e leishmaniose. Então, o estigma e a discriminação geram sofrimento e podem afetar os relacionamentos sociais do doente, o bem-estar mental, a condição socioeconômica e a qualidade de vida. Além dos indivíduos acometidos pela hanseníase e suas famílias, o estigma e a discriminação também interferem negativamente sobre a qualidade de assistência dos serviços de saúde e sobre a efetividade dos programas de controle de hanseníase. Então, em verdade, falta de conhecimento atrapalha tudo. Falta de conhecimento atrapalha o tratamento, o diagnóstico, a prevenção da hanseníase. E educação, conhecimento ajudam principalmente na principal fase, que é a prevenção da doença. Então, os objetivos primordiais do tratamento da hanseníase são cura. Nós vimos anteriormente que a hanseníase é uma doença 100% curável. Então, os objetivos primordiais do tratamento são a cura. A partir da cura, a evitação das sequelas, a evitação da transmissão. Então, a cura da infecção através de antibiótico terapia, que é chamada, no caso da hanseníase, de poliquimioterapia, e a prevenção de incapacidades físicas por meio de detecção precoce, ou seja, diagnóstico precoce, e tratamento precoce. Então, detecção precoce de casos e do tratamento correto das reações hansênicas, reações essas bastante associadas às incapacidades, né? E do comprometimento da função neurológica. Comprometimento da função neurológica que traz alterações de olhos, de mãos e de pés. Os pacientes com suspeita de hanseníase devem ser avaliados minuciosamente quanto às funções autonômicas, sensitivas e motoras dos nervos periféricos. A presença de incapacidades físicas visíveis no momento do diagnóstico, classificados como incapacidades grau 2, indica detecção tardia. Então vejam que importante. A avaliação já ao diagnóstico de incapacidades físicas já visíveis. As mãos em garra, os pés caídos, o lagoftalmo, eles indicam incapacidades graves, incapacidades de grau 2, e demandam realização de atividades educativas sobre a doença para a população. A capacitação dos profissionais de saúde, a
ampliação das atividades de busca ativa de casos e do acesso à comunidade aos serviços de saúde. Então, quando identificamos em uma determinada região incapacidades de grau 2, isso traz imediatamente a necessidade de atividades educativas para a população. Atividades que vão falar sobre o que é, como prevenir, quais os sintomas, qual o tratamento, como as pessoas podem viver melhor, como elas podem paliar a patologia. Paliação das sequelas estabelecidas. Então, eu devo providenciar essas atividades. Da mesma forma, eu devo providenciar atividades educativas para profissionais de saúde, trazendo uma melhor capacitação em termos de diagnóstico, em termos de tratamento da hanseníase. Eu devo ampliar as atividades de busca ativa. Eu devo procurar, principalmente, dentre os contactantes dos pacientes diagnosticados. Eu devo realizar ações sociais para a busca do diagnóstico. E eu devo prover a população de um melhor acesso aos serviços de saúde. Então, casos de hanseníase em menores de 15 anos de idade indicam transmissão recente. Transmissão recente, traduzindo o convívio das crianças com casos de hanseníase ainda não tratados. Então, essas crianças têm contato com pacientes com alta carga bacilar. E isso é um importante indicador para vigilância de contatos e monitoramento da endemia na comunidade. Sempre que tivermos menores de 15 anos de idade acometidos pela doença, qual o significado disso? Existe transmissão recente. Então, isso é importante do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de saúde pública. Casos de menores de 15 anos referenciam transmissão recente, sendo um importante indicador para a vigilância de contatos e monitoramento da endemia na comunidade. Então, as equipes de saúde, especialmente aquelas atuantes no nível de atuação primária à saúde, devem estar aptas a reconhecer precocemente os sinais e sintomas da doença e identificar prontamente os sinais das reações rancênicas, visto que essas reações estão extremamente relacionadas ao que tem de pior na hanseníase, que são as sequelas. Lembrando que as reações rancênicas elas podem acontecer antes, durante ou após o tratamento. Antes, durante ou após o tratamento. Após o tratamento, porque embora os bacilos sejam mortos pela poliquimioterapia, existe uma deficiência muito grande dos macrófagos em fazerem a limpeza desses tecidos, em retirar os bacilos. Então, esses bacilos passam anos ainda, anos até serem totalmente depurados. Havendo uma depuração, os casos de reações rancênicas se tornam cada vez mais distantes. Então, essas equipes da atenção primária à saúde,
o médico, o dentista, a enfermeira, o agente de saúde e quaisquer outros profissionais da saúde devem estar aptos a identificar sinais e sintomas de forma precoce e reações rancênicas, que podem inclusive estar presentes desde o momento do diagnóstico. A gente falou que em torno de 20% das reações rancênicas acontecem antes do tratamento. Se são situações anteriores ao tratamento, podemos concluir que o diagnóstico ainda também não foi realizado. Então, podem estar presentes desde o momento do diagnóstico. Além disso, a equipe deve estar capacitada para definir corretamente a classificação operacional do caso e para indicar o esquema terapêutico adequado. A partir dessa classificação operacional, se faz a indicação do tempo de tratamento da patologia. Lembrando que as reações rancênicas, elas acontecem 50% durante o tratamento e 30% após o tratamento. Então, definir corretamente e classificar, indicar o esquema terapêutico adequado para avaliar e monitorar a função dos nervos periféricos, orientando sobre a prevenção das incapacidades físicas e para acompanhar corretamente a resposta terapêutica e os efeitos colaterais da poliquimioterapia. Hoje a poliquimioterapia única e dos medicamentos antirreacionais. Então, se eu vou indicar um esquema terapêutico, possivelmente eu estou falando na indicação do modo de tratar a patologia e do modo de tratar as reações rancênicas. Destaca-se a importância da identificação de situações especiais como a vulnerabilidade social, problemas adicionais ligados ao estigma, discriminação e a necessidade de reabilitação física em níveis de maior complexidade. Essas ações são primordiais para a obtenção dos melhores resultados terapêuticos e o seu consequente impacto positivo na diminuição da carga da doença no Brasil. Então, vejam que ainda temos que trabalhar para que o Sistema Único de Saúde ele possa recepcionar essas pessoas com vulnerabilidades sociais, ou seja, aquelas pessoas que têm dificuldade para o acesso aos serviços de saúde, que têm dificuldade para o transporte na cidade, porque isso custa dinheiro, tem dificuldades para a alimentação, sabidamente, quaisquer doenças têm seu tratamento melhorado quando de uma boa nutrição. Os problemas ligados ao estigma, principalmente daqueles pacientes que já têm sequelas e que precisam de reabilitação física. Dessa forma, esse PCDT visa definir os critérios de diagnóstico, os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, a abordagem psicossocial para o enfrentamento ao estigma e discriminação, e a avaliação de contatos, o acompanhamento e monitoramento para pacientes acometidos pela hanseníase e os mecanismos de gestão e controle da endemia no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, está o documento,
criado pelo Ministério da Saúde. Ele visa definir critérios de diagnóstico, então nós vamos revisar esses critérios diagnósticos, vamos avaliar o tratamento farmacológico e o tratamento ou os tratamentos não farmacológicos, avaliaremos a PQT, avaliaremos as formas de tratar as reações ansênicas, avaliaremos os tratamentos não farmacológicos, tratamentos fisioterápicos, cirúrgicos, psicológicos. Observaremos a abordagem psicossocial para o enfrentamento dessa doença, que é uma doença grave do ponto de vista de estigma. Então, lembrando dos seus aspectos históricos e lembrando de sua envergadura em termos de aparecimento durante a história da humanidade, teremos condição de discutir a avaliação dos contatos. Então, observaremos a importância do contato íntimo e prolongado, principalmente dos contactantes familiares em ambiente domiciliar. Observaremos a questão do acompanhamento do paciente e o monitoramento desses pacientes acometidos pela hanseníase, bem como os mecanismos de gestão e controle da endemia no âmbito do SUS. Então, a metodologia foi desenvolvida de acordo com as diretrizes metodológicas estabelecidas pelo próprio Ministério da Saúde e informações complementares sobre sua elaboração estão descritas nos apêndices 1 e 2 do documento. Então, por hora, faremos uma pausa, voltaremos na aula número 9 para a discussão continuada do documento, iniciando com a classificação. Bom, espero que tenham aproveitado essa leitura inicial, mais introdutória sobre a hanseníase, e vamos partir na aula seguinte para os termos de classificação, de diagnóstico, de tratamento, de prevenção. Então agora me despeço e já acessa aí a aula número 9. Saudações dermatológicas, meu nome é Tiago Gondim e eu sou médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Até logo.